escola, a nossa aula, com o nosso... Carlos, me diz uma coisa, é o mês que vem que você vai viajar, né? O próximo mês. Exato. Você vai ficar quanto tempo em viagem? 2 semanas, 3 semanas? Eu vou dia 4, chego 19, e depois vou dia 23. Eu volto para o Acre. Ah, sim, aí tu vai fazer a dieta de um mês. Aí vou fazer lá na aldeia 10 dias. Ah, tá, na aldeia 10 dias. Aí eu volto em... Final de setembro você volta. Não, eu volto já em outubro, acho que é dia 4 ou 5. Posso te confirmar as datas e te passar. Tá. Tá, não, quero saber certinho, para ver se nesse meio tempo você consegue estar aí com a gente também, Beleza. né? Você tem Você não tá em crédito na quadro, escola. amor. Você não tá em quadro. Eu não Vem tô... mais, vem mais. Tem que estar Peraí. entre o yin yang e o... Não, eu vou colocar aqui, ó. Aparecendo. Tá difícil de falar. Eu tô muito torto? Eu tô fora? Ah, não, aqui da tela aqui, claro. Aqui eu tô com 2 câmeras. Tô multimídia. Agora tem um ali que é convidado, tem um nome estranho, ó. RAVB. Deve ser eu. Ah, tá bom, tá bom. Tá me confundindo. Que bom, o Thiago tá chegando aí também. Estamos chegando os guerreiros, as guerreiras. Thiago, eu não acredito, Thiago, eu não acredito. O balãozinho do Thiago, que é uma passagem bíblica que eu ia dar aula de hoje, era sobre o balãozinho do servir do Thiago. Eu falei, cara, eu não acredito. O bicho é muito conectado. Mas, assim, eu quase te liguei. Falei, Thiago, hoje tu tem que entrar, pelo amor de Deus, né? Claro que cada um de nós está aí tendo suas atribulações da vida. Isso é natural, né? Semana passada, na aula passada, aconteceu algo inédito. Todo mundo estava ocupado, né? E aí entrou o Carlos e a Luísa, que são dois estudantes novos e tudo mais. E aí foi bom que a gente bateu um papo, fez um satsang, né? Já vamos começar aqui, o Gui está chegando também. Então, bem-vindo, meu irmão Gui. Aí o povo dando o seu tchauzinho aí, cada um num cantinho do Brasil. Meu Deus do céu, a gente está multi Brasil aqui. Carlos Belo Horizonte, Thiago Santa Catarina, Gui Paraná. O Gui também aí do sul, do frio. Não é isso, Gui? Que é igrejinha. Tá frio aqui. Aí não para de ficar gelado, não. Então vamos com tudo, hein, gente? Vou fazer as orações aqui para a gente começar o nosso estudo, o nosso pensamento. A nossa escola é uma escola de desenvolvimento do pensamento. Eu tenho estudado muito sobre isso, né? Sobre como a filosofia vê o nosso desenvolvimento do pensamento. Estava conversando hoje com a Rosane. Ela estava vendo aulas de filosofia e falou, puxa, eu não sabia, mas a filosofia ela era tratada antigamente como a psicologia, como a cura da alma através da filosofia. E faz todo sentido, sabe? Porque eu falei para ela, para mim o estudo, né, do pensamento, da mente, tem um nome, a neurociência dá um nome para isso. Eu estou esquecendo agora, mas eu estou muito conectado a esse estudo. Né, de você analisar os seus pensamentos, anotar os seus pensamentos. E é claro que isso tudo é um antídoto, sabe? Um antídoto para primeiro para nossa ignorância. Então a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da gente, pensar, refletir, claro, pegar pontos de vista diferentes. E a escola é isso, eu apresento um tema, trago aqui um pensamento, uma palavra, e a gente junto aqui vai traçando, né? E eu estou muito animado para a aula de hoje. Vamos fazer as aberturas aqui. Om Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tano Dantif Prachodayat. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Jesus, Maria, José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém, Jesus, Maria e José. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamritat. Então, boa noite a todos. Com grande alegria, estamos aqui para nosso encontro, nossa reunião, nosso desenvolvimento do pensamento, da palavra. E eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Eu quero que a gente comece hoje listando nossos 3 medos. Você tem medo de quê? Fecha o olho um pouquinho e pensa. O que eu tenho medo? Eu vou botar o meu aqui também. Vamos lá. O que você tem medo na sua vida? São apenas 3 medos. Ô, Gui, é só 3, hein, Gui? Pega leve aí, meu filho. Cris também está escrevendo muito. Vamos lá? Vamos lá? Quem quer? Eu vou começar para dar o exemplo, tá? Bem objetivo. Eu tenho quando eu penso em medo, eu penso nos meus 3 principais medos. Meu primeiro maior medo é ficar maluco, perder a consciência. Porque se eu ficar louco de alguma maneira, eu não consigo mais evoluir, né? Espiritualmente, no mundo. Então, isso é um medo, né? Uma preocupação, um medo. Segundo medo que eu tenho é não poder trabalhar com o que eu amo, que no caso é espiritualidade. Se por alguma maneira, alguma coisa acontecer no mundo, né, com tanta mudança que está tendo na humanidade, dizem que, sei lá, 40%, 50% dos trabalhos eles vão acabar por causa de tecnologia e tudo mais. Eu penso, poxa, meu maior medo é não poder trabalhar com o que eu amo. E o terceiro medo é ficar falido, acabar o dinheiro todo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Esses são os meus 3 principais medos. Então, eu vou passar a bola agora, vou perguntar para o Thiago. Quais são os seus 3 principais medos, Thiago? E um grande medo que eu tenho é de ser inadequado. Às vezes, assim, quando alguém está numa palestra, alguém pergunta quem quer responder. Eu sempre tenho uma vontade, mas eu não tenho coragem, sabe? Fico travado, ou falar em público, assim, também sempre dá um medo danado. Tenho um medo também de quebrar financeiramente, não ter dinheiro, sofrer dificuldades financeiras. Acho que é um medo que... Assim, não é um medo que fica na minha mente, sabe? Mas acho que quando para pensar, acho que é um medo que existe, assim, no pano de fundo. E acho que um outro medo aqui é me aventurar por terrenos desconhecidos sem ter alguém me guiando, sabe? Então, vou fazer uma trilha, eu vou para uma cerimônia, eu vou para algum caminho diferente, qualquer coisa que seja assim, e sozinho, só eu mesmo, assim, no peito, na coragem, sem ter alguém assim para dar a letra por onde que é o caminho a seguir. Eu não sei se eu já fiz, é uma coisa que eu tenho medo também.
Perfeito. Passa a bola. Para quem que você passa a palavra? Para Cristiane Rocha. Ui, a Rocha. Boa noite. Boa noite, Cris. Sandra acabou de falar, eu estava escrevendo justamente de Tu não pode perder, copiar, não, hein? Pode me imitar, não, hein? de perder a consciência, mas eu pensei logo assim, numa doença, de repente neurológica, né? E aí se junta com outro que eu tenho muito medo, que é ficar dependente de alguém. É Uhum, perder a minha independência. Isso para mim, eu acho uhum. que dá muito medo, né? Eu ficar, por algum motivo, dependente das pessoas, né? Para poder seguir aí. Eu tenho um pouco de medo também de me expor. Acho que qualquer exposição para mim me dá um certo medo. Entendi. Perfeito. Passa para quem? Passo para o Gui. Boa noite. Boa noite, Gui. Eu coloquei os 3 primeiros que veio na cabeça, assim. Isso. Coloquei que eu tenho medo da morte, Uhum, ficar sem dinheiro uhum, e algum mal que possa acontecer comigo e com a minha família. Sei lá, um uhum. assalto, alguma coisa assim, essas coisas. Sim, uma coisa ruim, né? Um acidente, um assalto. Não se preocupa, não, que o medo da morte você vai perder dentro das aulas. Isso aí a gente resolve. O resto faz parte. Então, tem a Renata e o Carlos, né? Passa aí para um deles. Para a Renata. Oi, gente. Olha, de cara, o medo que eu já pensei foi saúde e dinheiro. Não precisei nem pensar muito. Claro, é isso aí. Porque e aí junto um pouco o que vocês falaram. Quando eu penso em doença, em saúde, eu já penso, né, naquelas que nos impossibilitam de sermos independentes. Então é um medo da doença, mas essa doença mesmo que ela te limita a ponto de você precisar de ajuda, não sei, né, nem provisória, mas aquela, né, a falta de independência mesmo. O dinheiro é medo aquele medo que dá de que você está no meio do furacão, de que, né, cadê o dinheiro? Acabou. Vem, né? Então eu tenho esse medo. E aí o terceiro, que foi o que eu tive que pensar um pouquinho, porque de cara esses dois já bateram forte, acho que é o medo de fracassar. Assim, de não conseguir cumprir aquilo que eu me proponho a fazer, de não conseguir cumprir o meu propósito, meus objetivos, aquilo que eu traço como objetivo, como metas, né? O medo de não conseguir, né? Fazer o que eu me proponho. É isso. Maravilha. Passa então para o Carlos, né? A o Rosaninha tá off, tomou-lhe um sopro de rapé, tá quietinha, ela só tá ouvindo. Carlito! Boa noite, pessoal. Então, eu estou vivendo um momento de bastante confiança no campo, do fluxo, de tudo que a vida tem trazido. Mas quando eu penso sobre o medo, me vem muita relevância a questão de ser um pai para o meu filho à altura, né? Conseguir direcioná-lo, guiá-lo de maneira bastante consciente, né? Ele ainda é um adolescente para adulto, né? Com 20 anos, então isso para mim é um ponto relevante. Um outro ponto que eu listei aqui é não viver meu propósito de alma. Para mim é algo prioritário na minha jornada. E um outro ponto, como alguns destacaram, que eu acho que é a questão da exposição, é buscar ser conveniente no momento, na palavra. Eu acho que é um ponto relevante. Que são esses pontos. Interessante. Tem um termo bom para o seu filho, que é um jovem adulto. Jovem adulto, isso aí. Jovem adulto. Porque adolescente já passou, 20 anos, né? Um jovem adulto. A transição, né? Exato. Maravilhoso. Então, o nosso estudo hoje ele vai de encontro ao medo, né? A gente fala de não de uma sociedade regida pelo medo, mas a nossa mente, a balança da nossa mente, o equilíbrio da nossa mente pendula mais para o medo. Tem um desequilíbrio no nosso sistema. Tudo que é relacionado ao medo faz uma marca muito maior na nossa lembrança, na nossa memória. Tanto que os telejornais utilizam do medo para
marcar as pessoas. Tanto que é só notícia ruim, porque aquilo gera o trauma, gera a dor, gera um caminho que fica fixo. Enquanto as notícias felizes e alegres, elas passam rápido, elas se desfazem muito rápido. Então, o estudo da neurociência, o estudo do marketing, né, tudo isso é caminhado para uma política de medo. Né? Então, muitos presidentes foram eleitos com políticas de medo, ao ataque terrorista, ó, isso tudo. E isso vem dos nossos antepassados, da pré-história. Né? O Homo sapiens da caverna, ele vivia no sistema de alerta, com um ataque iminente. Precisava de alimento, precisava de proteção, de abrigo, e isso vem impregnado na gente. Então, estudando a Bíblia, pesquisando, a frase mais repetida na Bíblia é: não temas. Essa frase é citada mais de 300 vezes na Bíblia. Mas é a frase mais dita, não temas. E aí tem alguns contextos. Em Josué ele diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes. Em Isaías é dito: não temas, porque eu sou contigo. Em João é dito: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então é dito que uma informação negativa, ela pesa de 2 a 5 vezes mais na nossa mente. Na primeira carta de João está escrito assim: o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, a força do mal é que o mundo fica baseado nessa força. E aqui nós vemos que a consciência, ter consciência do mal é algo real. Mas o chamado que a Escritura traz para a gente é que a gente não se deixe dominar nunca pelo medo. Então, cada um de nós trouxe os nossos medos. Né? Medo de ser inconveniente, às vezes tem o medo de falar em público, às vezes tem o medo da grana, às vezes tem o medo de ser uma pessoa que dá trabalho. Né? É bom porque a gente abriu vários panoramas aqui. O comando não temas, ele deve ser repetido para a gente, dentro do nosso sistema, diariamente, para que a gente possa afastar essa pressão do mundo. Porque o mundo está aí, né? Cheio de dificuldades, de situações, de crises. Eu estava vendo essa semana que a nossa função enquanto seres, dentro desse corpinho, é gerenciar a crise. Porque fala para mim, não é verdade? Porque se você não está numa crise conjugal, no relacionamento, nota 10. Você não está numa crise no seu trabalho. Você não está numa crise social, se sentindo solitário, se sentindo com... Né? Você está numa crise financeira. Está numa crise psicológica. A gente tem que gerenciar sempre em algum momento da nossa vida, a gente tem que estar gerenciando alguma crise, algum medo vai estar invadindo a gente. Poxa, eu fiz um investimento, perdi uma grana, eu estou com isso, o meu relacionamento não está bom, eu estou vivendo, né? Então, a repetição dessa frase, como é dito tantas vezes na Bíblia, né? Não temas, ela vem para a gente, para nossa repetição pessoal, sabe? Como um comando espiritual e também como um remédio psicológico. E isso faz com que a gente neutralize essas ações negativas. Então, por mais que eu tenha insegurança do futuro, por mais que eu viva um momento difícil, eu tenho que dar o comando. Não temerei, não vou ter medo, não temo o futuro, não temo, né, esses males que vêm para a gente. Eu não temo o futuro do meu filho. Eu tenho certeza que eu planto as melhores sementes nele, as melhores palavras. Eu vejo o caráter dele e afirmando, né? Como o Gui fala, eu tenho medo que algo de mal aconteça com a minha família. Então, toda vez que vem um sentimento ruim, a gente fala, não, eu tenho certeza que a minha família é protegida, eu não temo. E a gente sempre criando uma nova conexão, um novo caminho. E é muito sugerido trocar a sensação, quando vem a sensação de medo, o que nos é recomendado pela ciência é trocar o medo pela oração, porque vai trazer uma força do mistério, tá? E também, principalmente, pelo sentimento de gratidão. Né? A Renata falou, eu tenho medo de não realizar as minhas aspirações, de não dar certo.
Mas aí eu pergunto assim, tá bom, mas e nesse momento presente em que você é grata? Com certeza, muita coisa da sua aspiração deu certo. Com certeza, né? Com certeza. Você é um ser humano maravilhoso, uma pessoa altruísta, ajuda todo mundo, uma pessoa de bem com a vida, alta astral. Então, às vezes, a gente cria um personagem, cria um papel e cria... Eu posso falar para você, então, Renata, assim, eu tenho medo de não ser um grande músico, né? Muitos músicos, por exemplo, que eu conheço, eles nunca conseguem lançar uma música, porque eles têm medo que aquela música deles não seja ouvida. Isso vai trazer um aspecto assim, a minha arte não tem valor. Falo na música porque eu sou músico, mas pode ser na pintura, pode ser no livro. Eu pensei muito sobre isso na minha vida, né? Gravando muito, trabalhando muito, até que eu realizei o seguinte, falei, eu não posso fazer nada baseado no outro. A música é sempre para mim, é um ato de entrega, de devoção, sabe? E eu sei que a vida é um ato também de repetição. Quanto mais nós fizermos, melhor a gente vai ficar. E quando a gente fala de medo, por exemplo, você vê a mente de um adolescente, por exemplo. Adolescente não tem medo de nada. Não é? Ele acha que não, eu vou fazer isso, que vai dar certo, que eu vou pular, que eu vou fazer. E a gente vai ganhando tempo, idade, vai caindo, vai se machucando, vai se ralando e vai. Ai, será que vai dar certo? Será que é isso? Aí a minha saúde, será que eu vou ficar bem? Então, nesse comando, não temas, é um comando para a gente colocar na nossa vida, sabe? A nossa oração principal. Na Índia, existem posturas de mão, de bênçãos de mãos, que são chamados de mudra, tá? E tem um mudra que o Ganesha faz, Jesus Cristo também faz, e muitas imagens fazem, que é essa mãozinha aqui, o Tiaguinho conhece, que é o Abhayan Mudra, que significa não temas. Você vê uma estátua do Ganesha, ele está com a mão assim, Jesus aparece com a mão assim, também é uma impostação de mão que te dá uma bênção. Mas é aquilo, meu filho, você não precisa... Aí, ó, o Tiago está mostrando para a gente aí, ó, a imagem. Não tema nada, porque vai dar tudo certo. A gente vai atravessar as crises, vamos passar. Eu estava pensando, né, muito sobre essa questão financeira, e aí a gente pensa muito o quê? Na nossa família, em tudo que eles passaram, papai, mamãe, a gente está aqui também, na nossa, cada um na sua batalha, no seu karma. E aí eu pensei, cara, imagina a turma que era da época do Plano Collor, onde eles pegaram e congelaram a poupança e roubaram o dinheiro de todo mundo. Do dia para a noite, a galera perdeu tudo, tudo, tudo. E eu preocupado, né, com aquela coisa. Meu Deus, o mundo vive em crise desde que o mundo é mundo. A gente está na era atual, atravessando guerras, sim, temos guerras ativas, atravessando crise, atravessando... Hoje em dia, existe um estudo que está mostrando que uma das principais doenças que a humanidade está atravessando é a solidão. De 5 pessoas, uma atravessa uma crise profunda de solidão, sabe? Uma angústia, então, aquele medo de não ter ninguém, de ficar sozinho, de ser abandonado. Graças a Deus, nós temos uns aos outros aqui, estamos todos conectados, né? E aqui o objetivo é esse mesmo, é ser uma corrente, né? Uma corrente de oração, uma corrente do bem, uma corrente de amizade. Eu estava vendo uns estudos, e a neurociência, a psicologia dizem o seguinte: o cérebro humano tem um viés de negatividade. Estímulos negativos são processados com mais intensidade do que o positivo. Estudos mostram que uma informação negativa pesa de 2 a 5 vezes mais na mente do que uma informação positiva. Aí vem a prática da gratidão ativa áreas ligadas ao sistema de recompensa, liberando dopamina e serotonina. Então, a dica que a ciência está dando para a gente é o seguinte: naquele dia que a gente está na bad, está triste, está angustiado, né, tá achando que está sem caminho, tem que parar, respirar. Ele sempre falou isso, ó, para, respira, faz a tua oração. E pensa na gratidão. O que eu sou grato agora?
Agora que o negócio não tá legal, o que eu sou grato? Poxa, eu sou grato, eu vou falar de mim, né? Sou grato à minha companheira, que sempre me dá a mão, me ajuda o tempo todo, me dá uma palavra, me dá um empurrão, me mostra um caminho que eu não estou enxergando. Antes da transmissão, né? A minha filha acabou de me ligar. Poxa, eu fiquei numa alegria aqui. Falei, caramba, que saudade, eu tô de você. Minha filha, ela, papai, eu também. Conversamos ali 5, 6 minutinhos. Já encheu meu coração de alegria, sabe? E é claro que os medos, eles estão aí. Os fantasmas, né? Eles estão aí, pegando a gente. Existem os fantasmas mentais e existem os fantasmas espirituais, os obsessores, energia de baixa frequência. Tem todo tipo de situação. Existem os medos reais de pessoas malignas no mundo, como o Gui falou, alguém fazer mal à minha família. Existe, está aí no mundo. Hoje mesmo a Rosane estava falando que estava indo ao trabalho, o motorista quase brigou com outra pessoa que bateu no carro. Fez... Meu Deus, olha o que isso pode gerar, né, para pessoas que não estão nem envolvidas nessa trama toda. E existe uma fórmula muito interessante para a gente liberar a dopamina, a sensação de prazer. O efeito mais poderoso que ocorre dentro do nosso cérebro é quando ajudamos alguém, essa é a dica de hoje, hein? E recebemos a gratidão da pessoa de volta. Isso gera uma mudança mensurável no nosso cérebro, fortalecendo conexões neurais ligadas ao bem-estar. Então, é o bom e velho ditado, é dando que se recebe. Xamanismo é dito que você dá com a mão esquerda para receber com a mão direita. E a vida é uma troca, não é verdade? Então, quando a gente consegue, de fato, fazer alguma coisa por alguém, seja uma palavra, uma ajuda, um bom dia, atravessar a velhinha, né, o escoteiro, atravessar a velhinha no sinal, ligar para um amigo que não está bem, falar, poxa, como é que você está? Ou ajudar com o trabalho, com uma palavra, sabe? Dar um bom dia para uma pessoa que está ali, taciturna, ajudar dando um alimento para uma pessoa. Eu adoro, sabe? Eu sei a força kármica que existe em contribuir com refeição, contribuir com financeiro para a pessoa. Eu sei como isso é revertido tão positivamente karmicamente. Então, essa possibilidade é maravilhosa. Então, eu vou dar 2 exercícios para vocês, tá? Baseado nesse estudo que a gente está fazendo. Então, um exercício eu sugiro que vocês se concentrem, fiquem conectados na consciência de fazer uma pequena ação de ajuda para alguma pessoa, sabe? Ficarem mais ligados durante o dia. Como eu posso ajudar, né? E depois você vai perceber dentro da sua mente, do seu organismo, como você se sentiu. Né? Porque não é uma ajuda vazia. Quando você vai para aquele lugar, você dá, e aquela pessoa lhe é grata, aquilo dispara hormônios maravilhosos dentro de você. E é maravilhoso. Eu chamo isso, essa atitude, para mim tem o nome de corrente do bem. Sabe? E eu exercito isso. Eu uso muita palavra para motivar a pessoa, sabe? É a minha ferramenta, a minha varinha mágica é a minha língua. Então, hoje aqui, vindo para casa, passando ali, aí vi uma família saindo do elevador, todo mundo arrumadinho, com um bolo na mão. Falou, opa, de que é aniversário, como é que é isso? Era da velhinha. Falei, nossa, tá cheirosa, onde é que vai ser essa festa? E tudo mais, que linda. E todo mundo ficou animado. Maravilhoso. Uma palavra de afirmação para aquela turma que está ali, está saindo, comemorando 70 anos daquela matriarca, né? Poder ver uma criança passando alguma coisa e falar, como é que eu... Outro dia eu estava aqui no prédio, por exemplo, cheio de bolsa, e uma pré-adolescente, uma criança devia ter o quê? 10, 11 anos, me olhou e falou, você quer ajuda? Posso te ajudar. Cara, aquilo me paralisou. Falei, meu Deus, que atitude maravilhosa, que ser humano, que essa preocupação do Carlos, né? Falou, poxa, como vai ser o meu filho? O que ele quer para o filho dele? Ele quer que o filho dele seja uma pessoa nobre, uma pessoa de valor para esse mundo que está tão sem valor, né? Pensa besteira, come besteira, faz besteira e acha que tudo isso é normal. Então, é isso que a gente busca. Então, o nosso exercício número 1, que vai ficar na nossa bandeirinha da semana, do mês,
é fazer o bem. Como é que eu posso ajudar? E depois você vai anotar o que você sentiu. Eu vi, por exemplo, que o Tiago promoveu uma aula de yoga e arrecadou doações de alimentos e foi doar. Eu vi no Instagram. Fala aí, Tiago, sobre esse advento. Como é que aconteceu? Como é que foi isso para você? Né? Graças a Deus você não precisa do yoga para viver e pode dar esse yoga. Fala um pouquinho aqui o que você promoveu e como é que você sentiu isso. É um projeto que eu faço aulas aos sábados de manhã, né? Daí os participantes contribuem com a Dakshina, né? Que vai para revertido em alimentos. Então, essa doação é por mais de Então, o R$ 1.000 dinheiro doados em alimentos. que é dado para a aula, vocês revertem para alimentos para doação. Para doação numa ONG aqui que acolhe crianças em estado de vulnerabilidade para um contraturno escolar, né? São mais de 190 crianças no projeto acolhidos ali. É um projeto super bem estruturado, muito sério, muito bem conduzido, assim. E aí eles são sempre... É uma ONG, né? Então são mantidos com doações e projetos que eles se inscrevem, né, para receber recursos e tal. É uma forma de fazer uma cadeia do bem, né? É muito bom. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte de alguma forma de um projeto tão lindo quanto esse que eles têm ali. E você sente que é verdadeiro, né? Porque o nosso maior medo é de ser enganado, né? Eu quero ajudar, mas do outro lado eu não sei, né? Qual é a idoneidade, qual é, né? Que bom. Eu vi a foto, eu achei que tinha muito alimento. Falei, nossa, como é que foi isso? Então pegou o valor e reverteu. Isso aí. É que ele já tinha algumas aulas acumuladas, né? Deu 1.100 e poucos reais de alimento ali. Foi que doado. benção, meu Então amigo. deu bastante coisa. É isso aí, hein? Grande coração, coração de leão. Maravilhoso. Agora tem um segundo exercício para a gente fazer, tá? Vamos fazer essa reflexão. A gente vai escrever agora 3 coisas, 3 razões pelas quais nós somos gratos no momento atual da nossa vida. Tá? Eu sou grato a 1, 2, 3. Vai lá. E aí, vamos lá, minha gente. 3. Eu já falei, né? Já sabia do exercício, falei, foi da ligação da minha filha, da minha companheira. Vou começar pelo Carlos, hein? Carlos já está pronto. Então, Sandro, eu destaquei aqui 3 pontos, né? Eu sou grato pela oportunidade da experiência que eu estou vivendo aqui nesse momento. Graças a Deus. Eu sou grato pela oportunidade da expansão de consciência que tem me trazido tanta clareza, tanta informação, né? E tanta transformação. Tanta transformação, né? Isso é libertador para o meu ser. E eu sou grato pela minha família, pela minha ancestralidade, por todo o suporte material que eu tenho. Acho que são esses pontos. Maravilhoso, maravilhoso. Passa a bola aí. Vou passar para
Vou para uma Lioa aqui, que é a Renata. Au? Segura. Agora foi. Foi. De Leão para Leoa. Ele é leonino também, sabia? O meu oposto complementar do aquário é o leão, hein? Verdade. É, isso aí. Eu anotei aqui, eu acho que para não falar o mais óbvio, assim, coloquei saúde, família, tudo num item só, porque eu sou extremamente grata, né, pela saúde, por poder, né, ter me recuperado Graças a Deus. Né, vocês que conhecem aí as minhas últimas experiências, então tenho muita gratidão pelas pessoas também que me acompanharam, por vocês, Crisinha aí que teve uma participação, inclusive eu quero aproveitar aqui para falar para todos que a Cris é uma pessoa que foi fundamental nesse meu processo, eu até me emociono de falar, porque foi ela que descobriu o médico que abriu o caminho todo. Então, gratidão, tá? Nunca vou esquecer isso. Foi muito importante para mim. Sandro com as orações e toda a corrente de todos vocês. Então, acho que falar em gratidão não podia deixar de passar de falar isso, porque é algo que fica no meu coração assim para sempre. Ufa. Pode falar, agradece mesmo, é para emocionar, gente. Vamos me comunizar num momento tão bonito, né? Gratidão pela minha mãezinha que está aqui do meu lado, né? Me ajudando e firme, né? Quem conheceu sabe como é. Pela minha família, né? Pela presença de todos. Gratidão por essa oportunidade, né? De estar aqui, de viver essa transformação, né? De conhecer as medicinas através aí de vocês. E acho que eu já falei 3. Ainda bem que tem um monte para falar, mas que bom! Eu pontuaria essas 3. Gratidão, guia. Isso aí, pode agradecer. Você sabe o que eu estou falando, meu irmão. Gratidão. Isso aí. O Gui também me estendeu a mão aí nesse momento bem delicado. Graças a Deus. Sabe, de uma forma tão linda, assim, sabe, tão espontânea. Então, gratidão. E é isso. Gratidão. Temos almas maravilhosas entre nós, né? Pessoas maravilhosas que estamos conectados aqui, né? Para mim, uma alegria ver vocês. A gente está aqui trocando. Pode passar, Renatinha. Vamos para o Tiago. Bem, eu escrevi mais que 3 aqui, então vou falar pode brevemente falar, pode ter também. problema não. Pode trazer. Isso foi escrevendo, mas sou grato a Deus, ao Divino Mistério, né, ao Pai, à Mãe Divina, assim, pela dádiva da vida, assim, por estar respirando, por ter amanhecido hoje, por estar aqui, por essas bênçãos diárias a todo momento, né, a cada segundo que a gente recebe. Sou muito grato, assim, pela vida dos meus pais e por uma cura muito bonita que a gente está vivendo em família, assim, que eu estou percebendo, né, muita luz, assim, nesse final de semana tive um processo, tipo, pela primeira vez que o meu pai teve nessa roda desse pessoal aqui que a gente vai nas fogueiras, o papai teve junto e se abriu, trouxe questões dele, assim, também, tá? De certa forma, se abrindo, assim, numa participação, né, e ficou feliz de estar lá e tal, então dá para ver essa cura acontecendo assim, né, pouquinho a pouquinho. E sou grato pela minha irmã, por tudo que a gente viveu, atravessou junto, e pelo nosso amor, por poder contar com ela. Sou grato pelo meu trabalho, por poder servir através da minha formação e do que eu faço. Sou grato aos meus professores, todos os meus professores, por todos os ensinamentos que recebo em tantas áreas da vida, e que, dados esses ensinamentos, minha vida se torna muito mais fácil, muito mais alegre, com muito mais propósito, né? Enfim, e muita gratidão a cada um de vocês que aqui está compartilhando nesse momento, né? Graças a Deus, né, Tiago? Passou pelo olho do furacão esse ano, atravessou, né? Cada um de nós está administrando uma crise.
Só quem vive é que sabe. Como eu conheço Isso aí. alguns de uma maneira mais próxima, né? Assim como o Gui também ali, pô, chegou na gente, né? Chegou com a gente super adoecido. Tomava quantos remédios, Gui? Abre aí, só para o Carlos saber. Tomava Trileptal e Rivotril toda noite. Quanto tempo? Acho que uns 6 anos, 7 anos, acho que era. 7 anos aí, ó. É. Chegou E agora, graças a Deus, né? Tá estudando com a Rosane, sendo mentorado pela Rua. Estamos aí trabalhando e se libertando. Já passa para você, Gui. Já segura aí, ó. Segura a gratidão Tá. aí. Vai lá, Gui. Chama. Vai lá. Eu sou grato primeiramente a Deus, né? Porque eu me considero muito abençoado, né? Olha, parece que tudo que eu projeto assim na minha mente, eu vou morar 1 ano no Rio de Janeiro. Eu sempre falei isso na minha vida. Ano passado fiquei 1 ano lá, sabe? As coisas vão acontecendo, assim. E então, primeiramente a Deus, né? Que sempre me abençoa, a meus pais, né? Que sempre também me apoiam as coisas que eu quero, a minha família, ao meu trabalho, né? Que me dá a oportunidade de fazer as coisas que eu gosto de fazer. A minha saúde, que a minha saúde tá boa, né? Vou agradecer ela que ela tá boa, né? E agradeço que eu tô conhecendo pessoas novas, aprendendo coisas novas, conseguindo controlar mais os pensamentos e as emoções, né? E me tornando uma pessoa melhor, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. A gente percebe uma leveza. Que lindo, Gui. Que vitória, não é? Porque de que adianta nessa vida ter tantas coisas se a gente não está bem dentro da gente? Dentro da gente, não é? Cheio de medo, fobia, toma remédio para ansiedade. Eu fico avaliando meu pensamento aqui. Falei, pô, mas eu tô com medo. Medo de quê? Mas é medo disso. Mas, cara, para com isso, né? Com certeza você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa religiosa, espiritualizada também. Veio da caixinha do catolicismo, né? Daquela caixinha pequenininha, e hoje em dia já está podendo enxergar um pouquinho além disso. Assim como eu vim da caixinha apertada do hinduísmo, para mim era só Shiva. Hoje em dia, meu irmão, eu vou para a igreja evangélica, eu vou para Umbanda, eu vou para tudo que é lugar e eu choro, eu agradeço. Eu quero amar, eu quero só respirar, rezar, comer, rezar e amar, né? Eu tô igual o filme da Julia Roberts. Passa a bola aí, Gui. Para Cristiane. Primeiro eu quero responder a Rê, né? Porque, na verdade, quem se emociona é a gente, quem acompanhou a luta da Renata, se emociona muito, porque foi uma luta mesmo, né? Só a gente sabe, né, Rê? Então, e eu sempre falo para ela que aparecem as pessoas certas no caminho para indicar. Eu apareci para dar uma indicação, mas quem lutou aí, quem correu atrás, né? Quem venceu todos os obstáculos foi a Rê. Então, Rê, você que emociona a gente, viu? Você está de parabéns. Tua luta foi muito bonita, né? Foi uma luta ali que você conseguiu, né, chegar lá, conquistar, e a gente sempre falava isso, né? Você vai conseguir, você vai chegar lá e vai ter essa cura aí. Então, a gente que tem que agradecer, tá? Eu também coloco aqui que eu sou grata pela minha saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, né? Então, acho que a primeira coisa. A segunda é o meu emprego também, né? Que me faz ser independente e poder realizar, né, o que eu preciso realizar. E também grata aos meus pais, né? Que de alguma forma me deram, né, os ensinamentos, a educação. E hoje, né, eu olho para trás e vejo como foi importante aí na minha formação, né, para eu vencer nos meus estudos, na minha caminhada. Então, até hoje, eu vejo como foi importante aí, com todas as falhas, né, que todos têm, né, os ensinamentos foram super importantes e eu tenho muito que agradecer. Então, sou muito grata a essa educação que eles me deram. Maravilhoso, maravilhoso, Cris. Eu até lembrei dos meus pais quando você falou, né? Porque cada um traz uma gratidão, a gente também vai
vai realizando dentro da gente, fala, poxa, que gratidão eu tenho pela minha mãe que está no céu, mas que mulher maravilhosa, assim, eu tenho duas coisas que me pesam, da minha mãe não ter conhecido a minha filha, né? Fala, puxa, a velha ia pirar com a neta dela, e da Rosane não conhecer minha mãe. Minha mãe era a maior figura, amava todas as namoradas e cantava em karaokê, e todo mundo amava a velha. A velha é demais. Então, assim, é uma estrela, né? Minha mãe é uma estrela. E grato ao meu pai, né? Meu pai é o meu melhor amigo. E eu desejo para você, Carlos, sabe? Que o teu filho, quando pensar em você, não pense no pai, mas pense no amigo. Fala, pô, meu pai é meu melhor amigo, sabe? É esse sentimento, assim como o Gui, né? Tem seu filhote e tá se transformando essa relação, né? Então, uma coisa muito linda, porque meu pai sempre me deu muita honra. Sabe, quando eu era adolescente, falei, pai, eu quero ser músico. Meu pai é da matemática, é perito contábil, é pensador, escreveu livro. Ele poderia falar, filho, isso não vai dar em nada, para com isso. Ele falou, não, filho, seja o que você quiser. Só estude a vida inteira, estarei do seu lado. Então, isso é o exemplo de um amigo, né? Além da incerteza do pai, né? De, poxa, filho, quer a grana, né? Vai viver, vai estar bem, como é que... Ele falou, não, eu tô contigo. Ele sempre falou isso para mim. Enquanto você tiver pai, você não está sozinho, meu filho. Maravilhoso, sabe? Então, que os nossos frutos, né? Que o nosso papai, a nossa mamãe, que as nossas raízes recebam as nossas bênçãos. Como Renata fala, poxa, saúde para minha mãe, a mãezinha dela está passando uma pequena crise de saúde que vai se reverter, com certeza. O pai do Gui acabou de botar um stent no coração lá e vai botar mais outro e já tem pra caramba. Então, infelizmente, meus irmãos, os nossos papais eles vão envelhecendo. É o caminho natural, né? Quando o Gui fala da morte, o medo da morte, né? O medo desse momento que é inevitável. É o jogo da vida. O jogo da vida vai caminhar para isso, para todo mundo, para o nosso bichinho, né? No ritmo natural, é de cima para baixo, né? Dos mais velhos para... Agora, antinatural, fora da lógica, são os pequenininhos indo primeiro, né? Se um filho morre, aí é uma coisa que é uma dor, né? Então, que nós não tenhamos esse medo. Temos a certeza que está tudo no comando de Deus. E tudo que a gente vive é ensinamento. Eu estava vendo com a minha coach, com a minha mentora Rosane, a bicha é maluca, ela dorme ouvindo podcast, ela estuda, não, vem que... E aí estava vendo um podcast com ela, maravilhoso, assim, que o palestrante falava que é no momento da crise que a gente renasce. No momento da dor, que você está desesperado, porque vem aquela força que vai te espremer. E é ali que você tem que mudar. Então, às vezes, é uma doença que vem que você fala, cara, agora eu não... Assim, vamos ser radical, né? Comeu errado a vida inteira, virou diabetes. Não vai mais poder comer açúcar, porque isso é um veneno. Agora, que a gente não seja medíocre. Medíocre é a média, é ser para baixo, né? Que a gente seja grande, que a gente não precise entrar em crises, né? Nem crise de síndromes, nem de tensões, nem de medos, para a gente se transformar, sabe? Que a gente possa ter força além de qualquer medo, de qualquer, sabe? Não, a gente vai se transformar, a gente tem fé, a gente pensa, a gente analisa o nosso sentimento, o nosso pensamento, a gente cuida da gente da melhor maneira possível, fazendo as melhores opções na saúde, no pensamento, nas relações, né? Estamos conectados não apenas com o material, que é o nosso corpo, né? Com a nossa comida, a nossa relação com o dinheiro, com a vida, mas, acima de tudo, com a nossa alma, com que alimento, que nutre a nossa alma, que nutre a tua alma. Né? Como você alimenta a tua alma? É uma grande pergunta, porque a sociedade está nutrindo o quê? A matéria o tempo todo. A matéria é o quê? São os desejos. É só desejo. Eu quero um telefone novo, eu quero um carro novo, eu quero ser famoso, eu quero ter visibilidade, eu quero ser famoso para ganhar coraçãozinho, like no Instagram, porque vai liberar aquela dopamina barata ali. Então, estamos vivendo uma grande crise da ilusão, né? Que o mundo virtual se transformou
no mundo real das pessoas. Quantos casais estão numa foto linda ali e aquele casamento já acabou faz tempo, né? E quantas pessoas batem no teu ombro falando que são teus amigos e que não tem relação nenhuma. Que a gente fala, né, que é amigo ou da festinha ou amigo do interesse, né? Quero ver o cara te ligar, fala, e aí, Gui, como é que tá a situação aí do teu pai? O que eu posso fazer por você? Tu tá onde? Tá precisando de quê? Não é verdade? Isso é maravilhoso. Às vezes, eu já passei por isso. Assim, um grande amigo falou para mim, olha só, Sandrinho, eu não sei como é que está a sua condição financeira, mas se der alguma zebra, pode contar comigo. Cara, aquilo tirou 50 quilos das minhas costas. Porque só pelo fato de você saber que você pode contar com alguém, você relaxa. Não é verdade? Então, assim, a gente também pode ser esse agente de transformação, sabe? Não só da nossa vida, do nosso eu, mas do mundo, de todo mundo que nos circunda, para que a pessoa fale, puxa, pô, o Carlos é uma pessoa nobre, que pessoa de honra, que pessoa boa. Toda vez que eu estou com ele, ele me dá uma boa palavra, ele me ajuda de alguma maneira. Aqui na nossa geladeira tem um papelzinho que a Rosane escreve as coisinhas dela, né? A fazer. E eu dou uma olhada, e ela tem lá no papelzinho dela, fazer o bem todo dia, fazer uma ação benéfica. Mas não é por causa de estudo que fala isso, é por causa do coração dela. Isso é maravilhoso, né? E é isso que me atrai no ser humano, sabe? São pessoas boas, sabe? Boas pessoas de bom coração, pessoas nobres, pessoas de honra, né? Isso que eu vejo no Thiago, que eu vejo no Carlo, vejo na Cris, na Renata. No Gui eu não sei porque ainda vejo muito bigode, ainda estou conhecendo. Está chegando, mas é uma pessoa de um coração puríssimo, isso eu garanto. E vinde a mim as criancinhas, porque delas serão o reino dos céus. Quem tem o coração puro, entra. Não é verdade? São 8h11. Eu vou continuar com a próxima frase para a nossa reflexão, que é bem interessante. Ô, Sandro, Fala, Carlinhos. Pode falar, eu só queria contribuir um pouquinho aqui com tá a questão aberto do para medo. Porque, assim, um bisturi na mão de um médico salva uma vida. Um bisturi na mão de um assassino tira uma vida, né? isso. Então, o medo, ele é uma energia, né? Você estava falando, estava me lembrando, na época do Covid foi um momento tão difícil, né? Então, muita gente ficou com medo, se trancou. E o medo, ele acaba também sendo uma ferramenta de redução de frequência das pessoas. Coloca as pessoas numa faixa de frequência que aí serve para outras coisas, nós não vamos entrar nesse ponto. Uhum. Mas como que eu trabalho essa energia? Porque ela é uma energia. Como que eu pego essa energia e ela me impulsiona a movimentar coisas que são positivas? Então, na época do Covid, diante de tanta coisa que estava acontecendo, que me saltou os olhos, foi o momento que eu iniciei o meu caminho do despertar espiritual. Então, impulsionado por essa energia desse medo que acometeu a todos, né? Foi um dos momentos da minha empresa que a gente tinha uma operação presencial que a gente mais conseguiu alavancar o volume de vendas, porque a gente aproveitou esse momento e usou essa estrutura. Lá do outro, o medo, ele pode ser uma tecnologia de navegação. Então, perceba o seguinte, você está entrando numa caverna toda escura, você está com medo. O que tem no meio dessa escuridão? Então, você entra num estado de presença muito necessário. Então, você está atento ao barulho, você está atento ao movimento, você está atento ao cheiro. Então, sempre que o medo, de alguma forma, nos acomete, como que a gente utiliza essa energia de uma maneira positiva para nos acrescentar, para nos dar mais conhecimento, para nos dar mais presença, né? Então, era isso que eu queria contribuir. Maravilhoso. Inclusive, que bom que você trouxe essa reflexão, porque aqui o espaço é para isso, para a gente trazer o nosso pensamento, ouvir os irmãos também, e todo mundo contribui, né? É um ganha-ganha.
Me lembrei, eu vou passar um dever de casa para vocês maravilhoso. Pitoresco, hein? Obrigatório, eu gosto de obrigação, hein? Assistir ao filme Odisseia. Minha gente, Renata. Tô Renatinha, louco para ver esse filme. Ó. meu amigo, eu fui com a Rosane, né? A Rosane falou, pô, 3 horas de filme. Eu falei, cara, a gente fica na cadeira, parece que você vai dar uma cambalhota. Aí, Renata, se tu acha que a tua vida é difícil, tu vai ver a vida de Odisseu. Aí depois tu fala, ih, a minha vida tá mole, manda mais. É maravilhoso. É a filosofia, né? Então, é um grande exercício para falar do medo, para falar da vida, das batalhas, dos desafios, porque a nossa vida, como eu falei, é gerenciar a crise, gente. Não tem essa, não. Vamos até o fim, batalhando, estudando. Assim, furou uma onda, vai vir outra. Né? Como é que ela vai ser? Vai ser diferente. E a gente vai. Né? Carlos, como empresário, ele sabe que o tempo todo vai ter uma questão, vai ter outra, né? Aí muda aqui. O desafio muda, né? Então, é abrir o coração, abrir a mente. Por exemplo, a gente está falando do medo, o medo dentro da mente. O Carlos está falando sobre a frequência do medo. O excesso de medo, ele cristaliza na doença. Então, a síndrome do pânico é o medo da morte. São tantas negativas, tantas coisas que vêm ameaçando aquela pessoa que ela não consegue mais dirigir, sair na rua, andar à noite, começa a ficar presa dentro dela, dentro da mente dela. Começa a se isolar, por exemplo. Então, que a gente pegue impulso, né? Em tudo aquilo que a sociedade está mostrando, que a gente veja o ensinamento naquilo, veja a dificuldade e fala, não, eu vou vencer, eu tenho condições de vencer, nada temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Essa é a verdade. Vamos que vamos, hein? A gente está entrando no mês de setembro. O mês de setembro é o mês do Arcanjo Miguel. Vai ser um mês poderoso. A gente vai fazer muitos estudos do Arcanjo Miguel. Vamos entrar em orações e novenas para o Arcanjo Miguel, quarentena. Vamos que vamos. Vamos treinar bastante coisa. Vou ver uns estudos que eu tenho do Arcanjo. E vamos, porque ele é maravilhoso, né? Então, mês de setembro é isso. Tem uma segunda frase que eu queria passar para vocês, que é muito linda, que eu estava me conectando, que é a frase que está no status do Dr. Tiago. Tiago é demais. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Essa é a frase de Jesus. Ela vem em algum momento aí da passagem bíblica. Por exemplo, quando Jesus ele entra na última ceia, na Santa Ceia, né? Ele se apresenta, todos os discípulos estão lá sentadões, aí ele chega, coloca um avental e fala, eu vou lavar o pé de vocês. Esse serviço de lavagem dos pés era feito pelo servo. Não era feito né? Era feito por um serviçal. E aí Pedro começa a falar, poxa, mas como é assim? Você é o nosso mestre. Você é o nosso rabi, o nosso acharya, nosso guru. Como é que você vai lavar o nosso pé? E aí ele fala exatamente, ele fala outra coisa para Pedro, mas ele fala, mas se você quer ser o primeiro, você tem que servir todo mundo. Isso é maravilhoso, porque quando a gente coloca essa questão do serviço no mundo, né, a gente vem no mundo de quê? No mundo de dominação. Todo ego quer ser servido, né? O poder é o quê? Me sirva mais, me dê mais. É a ilusão do servir. Enquanto dentro do plano da espiritualidade, né, na Índia existe um termo maravilhoso, que é seva, que significa o serviço amoroso desinteressado. Então, a gente tem lá na família amorosa, a gente tem seva. Tem a guarda, a equipe que fica ali, que é um serviço amoroso, que não tem interesse em nada. Ela não está ali para se promover, para ganhar aplauso. Né? Todo o caminho espiritual tem seva. Na igreja tem as pessoas que servem ali o propósito da paróquia? Tem, claro que tem.
né? Tem as carolas, que todo mundo ajudando. No centro espírita, kardecista, todo mundo dali está ajudando. Tem muitas religiões que nem dinheiro aceitam, sabe? A pessoa presta serviço como forma de caridade. O caso do kardecismo, muita coisa da Umbanda é assim, é muito oferecimento, sabe? Existe uma frase que é muito atribuída ao militarismo, mas a gente pode colocar sob esse prisma espiritual, que diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. E o militarismo bota isso como servir ao exército. Mas vamos tirar essa jogada e falar: quem não vive para servir, quem não vive para ajudar o próximo, está servindo a quem? Está servindo a si mesmo. Está servindo ao seu ego, fazendo um banquete para comer sozinho. Vai se tornar o quê? Aquele dos cinco vai ser um que é solitário. Por quê? Porque não está nem aí para o outro. Só está pensando em si, só no eu. Eu quero isso é para mim e tudo mais. E como a gente está trabalhando a vida, é o ato de dar e receber, né? E na Bíblia é dito o seguinte, em Marcos é citado assim, ó: sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mateus registrou da seguinte maneira: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o servo. Mateus escreveu também: o maior entre vocês será aquele que serve. Então, dentro do mundo, né, da Matrix, do mundo dos ônibus, esse mundo é governado por aquele que domina, né, que quer dominar o maior número de pessoas. Espiritualidade, o valor é completamente o oposto. Quem serve tem mais valor. E aí um exercício maravilhoso de humildade. Você vai servir sem expectativa de ganho de nada. Você não, estou aqui para ajudar. O que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? O que eu posso ser útil? Numa empresa, você vai falar assim: a pessoa que ajuda em tudo, ele é proativo, ele é um grande funcionário, ele está ali, vai ser promovido. Claro, então na sociedade tem valor. Você servir e estar aberto. Mas, acima de tudo, servir ao próximo, né? Fazer o bem sem, né, pensar a quem. Aí eu trago para vocês um dado assustador. Existia um médium mineiro chamado José Pedro de Freitas, conhecido como Arigó. Ele fazia cirurgias espirituais. Para quem quiser saber mais sobre Arigó, recomendo o Guilherme a botar esse filme aí no Netflix. Tem o filme dele. Eu vou ver se eu acho o título e mando lá no grupo. Tá? Eu vi. Tu viu? Eu vi já. Vi. Ah, meu irmão. É feito pelo Celton Mello. Ele interpreta o médium, se não me engano. Meus irmãos... Sim, Celton Mello. Celton Mello. Arigó fez registrado cerca de 2 milhões de cirurgias. E aí? Enquanto o médico está lá brigando com seu ego, querendo, fazendo... Quem que ele ajuda? Esse médico ajuda ele mesmo, bota o dinheiro na conta dele, ele tem, né? Ele dá, ele retribui isso. Eu sempre falo isso para a Rô, falo, poxa, a gente trabalha com espiritualidade, a gente tem que devolver, tem que fazer doação, tem que ajudar, tem que... É claro, né? Imagina um médium... Chico Xavier escreveu quantos livros? Daqui a pouco eu vejo aqui quantos livros escreveu. Todos os direitos de todas as obras escritas por Chico Xavier foram para doação, para caridade. Tudo que ele recebeu em vida foi para doação. Então, realmente, isso é um valor espiritual. É servir, é o seva. Então, a nossa grande reflexão de hoje em relação ao serviço é sobre as nossas expectativas pessoais, sabe? Quando a gente está servindo, quando a gente está ajudando, a gente está querendo o quê com isso? A gente está com alguma expectativa de um parabéns, de um tapinha nas costas, poxa, como você é importante, você fez toda a diferença, ou a gente está servindo porque essa é uma atitude nossa, sabe? É o nosso melhor, a gente está ali para ajudar, sabe? Está pronto para ajudar.
O maior líder é aquele que coloca o outro em primeiro lugar. E Jesus define isso como ser o primeiro é aquele que serve ao próximo. Né? E esse é o grande exemplo de Jesus. Serviu a todo mundo. Só disse coisa boa, só ajudou, multiplicou pão, curou o tempo todo, deu aquelas palavras maravilhosas que estão vivas até hoje. Tudo ato de Sandro, serviço. Fala, meu amigo. tem um livrinho bem bacana que ilustra muito toda essa temática de servir, que chama O Monge e o Executivo. Não sei se Aham, você já famoso. chegou a ver esse livro. É bem Nunca famoso, é uma li. leitura bem didática, Fala assim, um bem pouquinho, Thiago, simples. sobre esse ato de servir. Pode falar, porque você botou no teu status aí. Qual é a sua reflexão sobre esse serviço altruístico? Quando eu coloquei no status, eu estava lendo a Bíblia e tava, né, passei por essa passagem, ela me tocou bastante no coração nesse momento, e traz essa visão, assim, de muitos grandes exemplos de pessoas que mais me inspiraram, assim, são as pessoas que têm essa característica de serviço, né? Então, lembro muito do meu avô, colocou muitos dons a serviço, nunca cobrou. Assim, sabe, Olha, sempre disposto a cuidar do próximo, né? E trazer eu acho que essa reflexão tem ficado muito mais forte, assim, em mim, no sentido de que a gente está aqui para servir. Tipo assim, se a gente não servir, para que estamos aqui, né? Qual não que é a serviu razão para estar de aqui, né? estarmos assim? Se não servimos para estar aqui. Então, acho que isso tem ficado mais forte e é algo que eu quero fortalecer mais, assim, na minha caminhada. É um lembrete para mim mesmo, né? Sim, E sim, é sempre isso. isso É que isso aí. é isso aí. E esse livrinho do Monge Executivo, é um livro assim para liderança, né? Mas uma liderança baseada em valores cristãos, os ensinamentos de Jesus, mas que traz muito essa visão do serviço, né? Então o cara que chega lá no retiro, ele era, sabe, o chefão que mandava, não sei o quê, sabe, aquela figura caricata de chefe, culpando os outros. E aí ele cai lá no meio que o mestre lá vem ensinando ele essa visão do servir e vai trazendo sempre o ensinamento de Jesus todo pautado, né, que o líder é aquele que está servindo, na verdade. O papel do líder é servir aos seus liderados, né? Então esse servir ele se aplica nas diversas esferas da vida, né? Para com a sociedade, para com o seu trabalho, para com a sua família, né? Em todo momento, se a gente está a serviço, a gente está cultivando essas relações e facilitando a vida de todo mundo e por fim, né, como você comentou antes, a gente dá com a esquerda e recebe com a direita, né? Não Não é? faz E quem necessariamente com esse serve, objetivo, mas isso está acontecendo. sempre vai ser uma pessoa maravilhosa, não é verdade? Não é? Vai ser uma pessoa querida. Você vai ali numa festa, aí tá tendo ali a comida. Eu adoro fazer isso, pegar lá o prato e passar pelas pessoas. Eu gosto dessa coisa de servir, eu gosto da sensação. É maravilhoso. Renata é uma pessoa que tem essa característica muito, muito forte de ajudar, de estar ali, de dar uma mão, de servir. Isso é uma benção. E para quem não tem esse exercício, porque tudo na vida é exercício, né? Às vezes a pessoa é mais tímida, fica meio assim, eu vou atrapalhar, né? Às vezes a pessoa não consegue falar porque tem timidez, eu vou atrapalhar. Mas se você pensar que com a palavra você pode ajudar, é um serviço também, é um bom serviço. Falar uma coisa boa, trazer, né, um ensinamento, um conhecimento, sabe? E é o compartilhar também. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre servir? Passar para a Renata, que é uma boa sêvaca, uma pessoa que serve com muito coração. Sandra, é exatamente isso que você falou, desde o início, né, quando você fala da gente servir, e servir no sentido também de trazer uma palavra para as pessoas, não necessariamente do servir, do ajudar na ação, né? A ação através da palavra, eu acho que faz muito sentido, esse bem-estar que volta, né? Esse bem que a gente fica com a gente, e quando a gente faz a gente serve pensando realmente no que vai conseguir em troca, não é a mesma coisa porque você acaba se frustrando, porque se você está pensando em ajudar, ou seja lá o que for, em troca da gratidão ou de receber um parabéns, fica muito superficial, né? Então, quando você consegue sair desse estado que acomete os seres humanos, obviamente, você quer ter o parabéns, você quer ter o reconhecimento, mas quando você consegue sair desse estado, né, desse estado do serviço para ter o reconhecimento, é maravilhoso. Então, eu Libertador, né? realmente
Então eu me sinto bem, né, de ajudar, seja através de uma ação, seja através de chegar e conversar e trocar uma ideia com alguém e sentir que aquilo chegou para a pessoa, tocou a pessoa de alguma forma. Então, eu acho que isso acaba que você fica querendo sempre mais e mais. Pelo menos para mim, eu acho que é, é um bem-estar, é muito satisfatório. Então, acaba que fica meio assim, poxa, eu estou fazendo para me sentir bem, né? Mas não é isso, é porque é A bom gente fazer. recebe, né? A gente recebe. E então acaba que fica realmente para mim, eu gosto mesmo. Sempre que eu gosto de me sentir útil, mas nesse espaço mesmo, de sentir que eu estou sendo útil, estou ajudando alguém, e óbvio que isso vem para mim também, né? Então é maravilhoso quando Maravilhoso. sai do espaço de Eu, fazer para ganhar alguma coisa em troca. eu vejo a Cris é professora universitária, né? E quantos professores nos ajudam e quantos professores nos atrapalham, não é? Tem professor que ele assim, ele fala, aluno meu não tira 10. E os meus melhores professores, eles distribuíam 10, porque eles eram os maiores gênios. Ele quer motivar o aluno, né? Então, ajudar é você levantar aquela bandeira, segurar, né, Cris? Como é que você ajuda lá na sua universidade, no seu trabalho? Como é que é isso? Eu acho que eu escuto mais, escuto muito. Que Então, por lindo. exemplo, eu trabalho com um amigo na sala, ele fala, isso aqui parece um psiquiatra. Porque bate um na porta, preciso falar um negócio aqui, senta ali, aí desabafa e pede para resolver o problema. Tá, eu vou tentar resolver teu problema. Aí agora eu vou almoçar, daqui a pouco bate outro na porta. Meu E olha que eu Deus. sou tímida, não falo muito, né? Mas aí eu não sei o que eles sentem, né? Porque assim, como eu acho que eu abro muito, aí eles se sentem à vontade para desabafar. Então, geralmente eles batem lá na minha sala, né? E aí, de vez em quando é um atrás do outro. Ali eu fico rindo que realmente parece um consultório, né? Tá, vou tentar resolver aqui o teu problema. Aí ligo o coordenador, tento resolver o Uhum. problema. Os seus alunos, eles te escolhem muito nessas turmas para ser paraninfa? Demais. Eu Claro. tenho, Tá acho vendo? que. Claro. Eu acho que eu vou para a 8ª vez Viu? de ser. Mas eu acho que é isso, porque eu acho que o aluno ele precisa ser escutado, né? Ele precisa ser às vezes não tem nem casa, né? A gente sente que eles são carentes, às vezes, de conversar sobre Sim. assunto que não tem nada a ver com a universidade, pessoal Sim. mesmo. Eles sentam, eles falam do uso de medicamentos, são coisas até que a gente se preocupa mesmo, né? O Sim. quanto eles estão, né, tomando remédio para ficar bem. E eu, às vezes, eu me assusto com o que eu escuto, né? Porque eu pergunto, eu sempre faço uma dinâmica lá do estresse, porque eu dou aula de fisiologia, e aí depois eu pergunto o que eles fazem, né, para poder tentar voltar ao equilíbrio quando eles sentem que eles estão muito estressados, ansiosos. E aí eu escuto cada coisa assim que eu fico arrepiada, né? Ah, eu me escondo num quarto escuro e Nossa. fico lá isolada até me sentir Passar. melhor. Aí eu falei, mas eu não gosto de uma trilha, de um mato, de um mar. Não, 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 eu prefiro ficar sozinho no escuro. Então a gente escuta algumas coisas assim que realmente dá vontade de levar esse pessoal para mata aí, para Vamos vamos para levar para mata. tomar ayahuasca, pelo amor de Tomar. Deus. Porque a gente fica com pena, porque são jovens, né? Em torno, sei lá, de 20 a uns 24 anos, e a gente escuta assim, né, algumas coisas que, não sei, dá vontade de dar uma sacudida, Assustadoras, né? né? Assustadoras. Assustadoras, assim. Mas eles têm, essa geração tem essa coisa que na minha geração acho que não tinha, talvez as pessoas que conviviam comigo, de se abrir assim com facilidade. Então, quando eu faço essa roda aí para poder discutir um pouco como é que o que que o corpo deles manifesta quando eles estão em ansiedade, estresse, eles Uhum. se soltam, parece ali um consultório mesmo. Que E aí eles se barato. abrem. Então, eu acho que essa geração está muito aberta, né, para poder falar. Isso eu admiro bastante. Mas, por outro lado, eu fico um pouco assustada aí com o que eu escuto em relação de como eles, né, tentam compensar aí, né, esse desequilíbrio, tentar voltar ao equilíbrio, né? Eu acho Isso. que para eles é difícil. E a maioria está no medicamento, é uma pena. Sim. Cris, o seu exercício é afiar sua flecha.
porque você está com uma matéria-prima, uma matéria humana ali muito preciosa ainda, em formação, 20 anos, né? À beira de um surto, de uma crise. Então, assim, às vezes você tem que ser muito assertiva quando você der a palavra para transformar, sabe? Medita muito, pensa muito, porque é Sim, assustador, né? O que um é. jovem fala, eu fico no escuro. Cara, isso ou se mutila, né? Tanta coisa ruim está acontecendo. Então, vamos estudar, vamos ver o que de melhor, qual é a palavra. Ó, você vai fazer isso, isso e aquilo. Qualquer coisa, conversa com a Rosane. Rosane é muito boa nisso. Faz isso de exercício quando você sentir isso. Eu dentro da minha disciplina, eu faço algumas coisas que todo mundo fala, ela é meio maluca. Eu sei que algumas pessoas comentam. Não interessa. Mas eu faço cérebros de gesso, faço eles pintarem. Eu faço na aula de contração muscular, eles fazem um músculo de massinha. Eles parecem crianças. E eu jogo eles no chão, no colchonete. Eles ficam espalhados. Então, assim, eles saem dali rindo. Então, eu faço isso geralmente quando eu sinto que o negócio está muito, né, uma época muito estressante de prova, e eu coloco uma musiquinha, eu já faço algumas coisas, boto um cheirinho. Eles ficam, cadê aquele cheirinho de hortelã? Eles são muito abertos. Eu acho que tudo que a gente fala, bota uma música, se bota no chão. Eu acho que essa geração eu admiro por causa disso, né? Tudo que você fala ali, eles estão abertos para poder, não, eu quero experimentar. Eles fazem. Ao mesmo tempo que tem esse lado aí meio fechado, se a gente começa a conversar, eles se abrem. Então, eu já mudei um pouco a minha metodologia de aula, justamente porque eu acho que não adianta fazer pressão dentro de sala de aula. É uma geração que já está, né, sofrendo uma pressão ali, de alguma forma, e aí eu acho que não adianta ficar pressionando dentro da sala de aula. Eu procuro pegar lá a van da Unirio, da universidade, e levar para fora da universidade também. Então, levo para museu, levo lá para Fiocruz, levo para conhecer laboratório no fundão. Então, eu tiro um pouco de sala de aula, porque não é uma geração igual a nossa, que tem paciência de ficar ali Muda escutando tudo, né? tudo. Muda tudo. São Que bem grande diferentes. serviço. Grande serviço, que não basta trabalhar e receber o dinheiro, né? Porque isso aí todos nós fazemos. Sim. Mas é um propósito. Você, né, faz algo que gratifica a tua alma. Então, Sim. isso é um serviço espiritual, né? E muitas pessoas têm essa ilusão. Já eu queria trabalhar com espiritualidade. Tudo é espiritual, gente. Um bom advogado, humanizado, ajudando, ele é espiritual, né? Tiago, lá nas obras dele, conversando. Todo dia a gente tem oportunidade. Então, a gente está falando de serviço, me falando de ficar atento às oportunidades da vida. Todo dia a gente tem a oportunidade de dar o melhor para o outro. Seja no sinal, seja na rua, seja abrindo uma porta, seja uma criança, um animalzinho. Não é verdade? Então, vamos ficar atento porque espiritualidade está em toda parte, né? E o nosso exercício é ver Odisseia, admirar a jornada de Odisseu. É maravilhoso. Não deixem de ver esse filme. Pode comprar pipoca grande porque o filme é longo, né? E depois a gente conversa sobre isso, tá? Olha só, o mês de setembro ele tem 5 semanas, diferente dos meses com 4. Então a próxima aula a gente não tem. A próxima aula vai pegar a primeira semaninha de setembro, que por acaso a gente vai estar viajando. A gente está indo fazer um ritual dentro de um casamento, né? A Rosane vai dar ritual de cacau dentro de um casamento e a gente vai estar no avião voltando, que seria a próxima aula. Então, já está até programado, depois eu mando lá o print da escola, a próxima aula não tem, e as 4 seguintes tem temas. O que eu quero de vocês é começar a colocar nos satsangs, que são os temas livres de conversão, os alunos para dar aula dentro dos satsangs. Aí cada aluno, tipo, a Renata pode falar, eu posso ensinar a fazer o terço, a Cris pode falar, eu vou ensinar a fazer isso. É o que quiser, é um tema livre dentro de um satsang para a gente também ter o exercício de dar e receber, tá? O Thiago vai ser o primeiro aluno que vai dar o satsang, então o satsang, próximo satsang que a gente tiver, a gente acorda certinho, aí é com o Thiago, ele vai falar sobre conhecimentos do yoga, do estudo dele. O tema é livre, cada um pode falar o que quiser. Se eles quiser falar sobre fisiologia, não tem problema nenhum, mas é tudo dentro do nossa mente, do nosso estudo, para que nós, que somos alunos, também nos tornemos mestres.
né? Esse é o nosso caminho, tá bom? É dando que você recebe. Alguém quer falar alguma coisa? A gente já está terminando. Falar que eu tava com saudade de ouvir a voz do Carlos, já viu, rapaz? Pô, Tava meu com parceiro dos saudade, rapaz. Moretti. Tamo junto, meu Ah, irmão. é. Tô com saudade de você também, meu querido. Tá aí. Mês que vem o Tava... Carlos vai estar um pouquinho em viagem, né? Vai estar em dieta espiritual e algumas viagens também. Mas o bom filho a casa torna. Daqui a pouquinho tá aí com a gente de novo, graças a Deus. A gente está recrutando boas almas, hein, Carlos? Você é uma grande aquisição. Gratidão pela oportunidade, meu irmão. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, tá? Com a sua presença, Gui. Estamos no resto pelo seu pai. Que seu pai venha com força, né? Quem é o dono da vida são os senhores do karma. A gente não comanda nada, né? A gente agradece, respira e pede o melhor. A gente pede o melhor, mas estamos de mão dada, né? Que Deus abençoe seu papai, sua família, que ele ainda tenha longos anos de trajetória. Mas se não tiver esses longos anos, se a carreira encerrar curta, que ele faça uma linda jornada para poder ter o descanso que ele tanto merece. Porque esse pai trabalha e trabalhou, né? É muita pressão nesse coração, a gente sabe disso. Então estamos aqui sempre pedindo o melhor, né? O melhor a Deus pertence, tá? Então, que Deus abençoe seu papai, que está precisando. Renatinha também, com a sua mamãe. Sabe que eu já tenho um caso de amor com a sua mãe, né? A gente está conectado. A mãe da Renata foi na cerimônia aqui no Rio e tal. Ela é devota de São Bento, um santinho exorcista. Eu sou apaixonado por São Bento. Carola de igreja, tá lá com o padrinho dela e eu sou, pô, a gente se conectou. Quem é da espiritualidade se conecta fácil, né? Então, um beijinho para a Rosinha que está ouvindo a aula, mas está ali concentrada, fazendo as coisinhas dela também, tá? E que Deus nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, para todos que vão ver essa aula gravada também. Semana que vem a gente vai dar um respiro e voltamos na segunda semana de setembro, mês do Arcanjo Miguel, nosso guardião. Amém, shalom, axé, namastê, muita luz, que Deus abençoe a cada um de nós, ontem, hoje e sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas em amor ao seu nome. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estás comigo, Senhor. Tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Enche e o meu cálice transbordará. E certamente prosperidade, alegria, felicidade, o amor habitarão a minha casa ontem, hoje e sempre, por toda a eternidade. Amém, Jesus, Maria e José. Gratidão, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Até breve. Shabbat shalom. Então, Tchau. Shabbat Shalom, Namah Shivaya. Shabbat.